Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar uma revisão para vocês. Vou falar a respeito aqui de algumas questões do trabalho. Em seguida, resolver umas questões semelhantes à do trabalho para ajudá-los aí a tirar as dúvidas. Vamos lá. Gente, essa questão aqui do trabalho é semelhante ao que nós fizemos no nosso trabalho aí de estatística, que vocês fizeram, as porcentagens, né? Eu vou mostrar aqui como vocês vão fazer a primeira questão. Em uma loja são vendidos cama, mesa, colchão e pia de cozinha. Transforma em porcentagem a quantidade vendida de cada produto. Então, sempre quando falar transforma em porcentagem, você tem que saber quem é o todo, quem é o 100%. Então, nessa questão, para a gente transformar a quantidade vendida, que aqui dá para a gente ver que foram 2 camas vendidas, 3 mesas, 4 colchões e uma pia. Então, a gente tem que primeiro saber o total de produtos, certo? Que no caso aqui, como a gente pode ver, o total de produtos é só a gente somar. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 1, 10. Então, 10 é o total que vai ser o nosso 100%. Aí, para a gente saber 2 camas, quanto representa em relação ao todo? Então, 2 a gente chama de X, quanto representa em porcentagem. Então, 10 é o total de produtos, 100%, e 2 é o total de camas vendidas, a gente chama de X, certo? Então, 10 total de produtos vendidos, 100%, e 2 quantidade de camas vendidas, X. Aí, agora aqui é só fazer a regrinha de 3, que vocês já sabem. 10 vezes X, 10X. 100 vezes 2, 200. X vai ser igual a 200. 10 está multiplicando, passa dividindo. Divisão, corta a mesma quantidade de 0, 1 aqui, que a continha fica mais fácil. 20 dividido por 1, 20. Então, 20% das camas aí foram vendidas. Então, 20% foi vendido de quantidade de camas. Então, vocês vão fazer isso para mesa, para colchões, para pia de cozinha. Então, sempre quando eu pedir porcentagem na prova, vocês vão fazer uma regrinha de 3. Primeiro, saber quem é o todo, que aí vai ser o 100%, e depois transformar em porcentagem quem vocês querem achar. No caso aqui, era cama, 2, chamei de X. Fazer a regrinha de 3, certo? Vamos lá. O mais simples de todos, a moda. A moda sempre guarda, é o que se repete mais, a quantidade maior. No caso aqui, vocês vão ver, né, o que se repete mais, o número que se repete mais, aí vai ser a moda. Aqui é a mesma coisa. No número 3 aí do trabalho, ele pede a média. Quando fala média, gente, a gente soma todos os valores e divide pelo total de valores, certo? No caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Vocês vão somar tudo e depois vão dividir por 9. Aqui vai somar tudo, vai dividir por 3. Então, sempre quando se referir à média, vocês somam tudo e dividem pelo total de números, certo? Número 4. Número 4 aí do trabalho, ele pede a mediana. Mediana, guarda, gente, é o valor que está no meio, certo? Mas quando a quantidade é ímpar, perdão, é o valor que está no meio. Quando a quantidade é par, a gente tem 2 valores no meio, aí a gente soma e divide por 2. Mas sempre quando falar de mediana, vocês têm que colocar os valores em ordem crescente. Aqui, todos os casos do trabalho, os valores estão desorganizados. Então, vocês vão colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior número. Depois que vocês fizerem isso, aí vocês vão contar. No caso aqui, o primeiro exemplo, eu vou até dar uma demonstração aqui para vocês. Ó. O menor número aqui é 1. Esse já risca, eu coloco ele aqui, que vai te dando uma visão de quem tá faltando vocês pegarem. Depois, o próximo número menor é o 3. Depois, o próximo é o 4, aí vocês já vão riscando. Depois, o próximo aí, deixa eu ver aqui direitinho, é o 21. Depois, não, perdão, o próximo é o 12. Deixa eu arrumar aqui. 12.
Depois o próximo é o 21. Aí depois do 21, o próximo é o 33. Depois do 33, o próximo é o 40. Depois do 40, o próximo é o 54. Depois o 56. Depois o próximo, o 74. Depois o 76. 89 e 102. Por isso que facilita muito a gente já ir riscando quem a gente pegou, que aí vai te dando maior visibilidade de quem tá faltando, certo? Depois que a gente colocou em ordem crescente, igual eu fiz aqui com vocês, vocês vão contar quantos números tem. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vocês comparam lá em cima, ver se vocês não esquecem, vocês contam os que a quantidade que você tinha antes organizada, para ver se não esqueceu de nenhum número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então tá certinho, não esqueceu de nenhum número. Aí 13 serve para isso, para vocês observarem se não esqueceu nenhum número, certo? Ir lá em cima e contar de novo, e para ver e também para ver se é um número par ou ímpar a quantidade. 13 é um número ímpar, então significa que vocês só vão ter um valor no meio, certo? Que aí já vai ser a sua mediana. Então, gente, para saber quem está no meio, é só vocês observarem quantos vocês têm antes e quantos vocês têm depois. No caso aqui, ó, o 40, vamos ver se é o 40 que está no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 números antes do 40. Vamos ver se vão ter 6 depois. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Então, 40 que está no meio. Então, 40 é a nossa mediana. Porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores depois. E vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores antes. Certo? Então, exatamente o 40 está no meio. Certo? Então, 40 é a nossa mediana. Então, sempre que a quantidade é ímpar, a mediana só vai ser um valor no meio. Quando a quantidade aí for par, vocês vão pegar os dois valores no meio, somar e dividir por 2, certo? Então, vamos supor, se fosse 12, vocês teriam dois valores no meio. Vocês iam pegar os dois valores do meio, somar e dividir por 2. Eu vou fazer com vocês um exemplo aqui que eu preparei, que senão eu vou estar fazendo todos aí do trabalho e a ideia não é essa, a ideia é que vocês pratiquem, certo? Mas eu preparei aqui alguns exemplos para fazer junto com vocês. Então, aqui, o número 5, gente, é a mesma coisa do anterior, que ele pede a média, ó. Em uma escola de ensino fundamental, um concurso estabelece regras para conceder uma bolsa de estudos para o ensino médio. Em cada bimestre, os alunos do 9º ano realizam uma avaliação e após os 4 bimestres, as notas são somadas. Os 4 alunos finalistas são os que alcançam as maiores pontuações. Ganhará a bolsa aquele que possui a média mais alta das 4 notas das avaliações. Então, aí vocês vão ter que calcular a média anual dos 4 alunos. O que é média mesmo, gente? Somar e dividir pelo total de valores, certo? No caso aqui vai pegar 75 mais 86 mais 83 mais 91. Aí vai dar um resultado. Aí vocês vão dividir pelo total de notas, né, que corresponde ao total de números, que são 4. Aí vai obter a média do aluno anual. Vai fazer a mesma coisa com o aluno B, com o aluno C e com o aluno D. Aí o aluno que teve maior média anual é o que vai ganhar a bolsa de estudos, certo? Então, sempre que se refere à média, vocês somam e dividem pelo total de valores, pelo total aí de números, certo? Tranquilinho. Próxima questão aí do trabalho, que aí eu preparei alguns exemplos para fazer com vocês, de trigonometria, certo? Vocês vão lembrar da tabelinha, da musiquinha da tabela, tá?
Vocês vão lembrar dessas formulazinhas aqui de seno, cosseno e tangente, certo? Então, eu vou fazer algumas questões com vocês, tá? Alguns exemplos, que daqui a pouquinho eu vou não vou fazer aqui nenhum do trabalho, que vocês têm que praticar, certo? Mas daqui a pouquinho eu já faço alguns exemplos aí com vocês. Esse número 7 também é a mesma coisa. Número 8, né? Eu até coloquei aqui um resumo, né? Esse resumo aqui vai servir, né? Para vocês fazerem as questões 6, 7 e 8 do trabalho. O número 9 também, preparei alguns exemplos para a gente fazer juntos, né? Para vocês fazerem aí 2 gráficos. Então, eu já vou pegar agora os exemplos, gente, para fazer junto com vocês. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Esse exemplo que eu preparei aqui para vocês, gente, é modelinho aí a questão 6 do trabalho. Questão 6, 7, né? E 8 do trabalho, né? 6 e 7 mais específico, né? Porque o 8 já é uma situação problema, mas que também usa o mesmo conceito. Então, vamos lá. Vocês pegar uma questão dessa na prova, calcule o valor de x. Então, você tem, é um triângulo retângulo, né? Que tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo de 30 graus. É super simples, gente. Primeira coisa, numa situação como essa, vocês identificar qual é o nome do lado que está na frente do ângulo, que tem aqui o valor, e o lado que está pedindo o valor. Vocês só vão dar nomes aos lados que pediu o valor, que no caso aqui é o x, e o lado que foi fornecido o valor, que no caso aqui é o 3. Só vai nomear esses lados. Para que serve dar nome ao lado? Para saber qual fórmula a gente vai usar. Para isso que serve. Aí vocês vão lembrar que o nome do lado que está na frente do ângulo se chama cateto oposto. CO, cateto oposto, certo? E o nome do lado que está na frente do ângulo de 90, quem que é mesmo, gente? Hipotenusa, HI, certo? Se vocês quiserem, vocês escrevem cateto oposto, escreve hipotenusa, aqui é uma abreviação, certo? Depois que vocês nomearam o ladinho que está pedindo o valor e o lado que vocês têm, aí vocês vão procurar que fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa. Seno, cosseno ou tangente? Seno, né? Ó, cateto oposto e hipotenusa. Então, é assim que a gente descobre qual fórmula a gente vai usar. Seno de que ângulo? Do ângulo que foi fornecido no exercício, ângulo de 30. Então, seno de 30. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto que é seno de 30? Aí vocês vão olhar na tabelinha. Seno de 30, meio. Aí no lugar do seno de 30, vocês vão colocar meio. Cateto oposto, 3. Só estou substituindo. Hipotenusa. Quem é hipotenusa? Quem a gente quer achar que é o x. Só substituir. Agora, para a gente obter o valor de x, é só a gente fazer uma regrinha de 3. 1 vezes x, x. 2 vezes 3, 6. E terminou a questão. Bem simplesinho. A tabelinha, vou explicar para vocês, relembrar com vocês a musiquinha da tabelinha, tá? Vou até construir com vocês essa tabelinha, vocês vão precisar aí ter decorado aí para fazer a nossa provinha, tá? Então, vocês vão construir a tabelinha assim, 30, 45 e 60. Aí aqui, seno, cosseno, tangente. Aí vocês vão vir, ó, super simples decorar essa tabelinha, tá? Tem um macete, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tudo sobre 2. Tudo na raiz, tudo na raiz. Menos 1, porque raiz de 1 é 1. E para tangente também tem raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Prontinha nossa tabelinha. Só lembrar que vai 1, 2, 3, a volta. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tudo sobre 2. Tudo na raiz, tudo na raiz. Menos 1, porque raiz de 1 é 1. E para tangente também tem raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Então, essa é a ordem. Então, aí,
a tabelinha aí, vocês têm que lembrar para fazer a nossa prova. Tem o macete da musiquinha. As fórmulas nessa provinha eu vou passar para vocês. O que vocês têm que lembrar é a tabelinha, certo? Para ir já treinando aí para o próximo ano. As fórmulas eu ensinei um macete, mas por enquanto eu vou passar que é o corri, caí, quebrei a coca, que é cosseno dividido, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa e cateto oposto dividido por cateto adjacente. Isso vai ser, essas regrinhas vão ser muito úteis para vocês, principalmente quando vocês forem fazer o Enem, né, os vestibulares. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, como eu falei para vocês, para quem não entendeu, ó, cateto oposto sempre é o lado que está na frente do ângulo. Hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo de 90. E o ladinho que sobra é cateto adjacente. A gente pode pensar assim, mas cateto adjacente é o lado, né, que está ao lado do ângulo, certo? Então, mas para não confundir com hipotenusa, vocês podem pensar dessa maneira. Cateto oposto é o lado que está na frente do ângulo, cateto adjacente é o lado que está na frente do ângulo de 90. Ó, cateto oposto, perdão, é o lado que está na frente do ângulo, cateto hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo de 90 e cateto adjacente é o que sobrou, ou seja, é o lado que está ao lado do ângulo, certo? Então, é isso. E vocês têm que saber bem, senão vocês não conseguem descobrir quais dessas fórmulas vocês vão usar. Certinho, gente? Então, vamos lá. Vamos para mais questões aí, vocês pegar direitinho. Então, aí, mais um exemplo aí. Mais um exemplo aí para a gente trabalhar aí do nosso trabalho. Nosso exemplo, para fazer o trabalho com facilidade. Aqui, gente, como eu falei para vocês, para quem que a gente vai dar nome? Para quem a gente quer achar e para quem foi fornecido o valor. E o lado que foi fornecido o valor. No caso, o X a gente quer achar e o 2 forneceu o valor aqui. Então, a gente só vai nomear quem a gente tem e quem a gente quer achar. Guarda essa regrinha. Aqui a gente nem mexe, a gente ignora. Não deu o valor dele, a gente não quer achar o valor dele, então ignora, senão confunde. Aí a gente vai lembrar que o lado que está na frente do ângulo de 90 se chama quem? Hipotenusa, HI, ou escreve, como vocês preferirem. Aqui eu só coloquei uma abreviação. Aí a gente sabe que o lado que está ao lado do ângulo se chama cateto adjacente, certo? Porque a gente pode pensar assim, se bater aquela dúvida, quem que é esse? Vocês lembram que o lado que está na frente do ângulo, que não é o de 90, é cateto oposto, e se aqui o lado que está na frente do ângulo de 90 é hipotenusa, consequentemente esse lado é o cateto adjacente. Vocês podem pensar assim também, certo? Se esse é cateto oposto, está na frente do ângulo. Se esse que está na frente do ângulo de 90 é hipotenusa, consequentemente, esse é o cateto adjacente, certo? Depois que vocês nomearam o ladinho que vocês querem achar e o lado que foi fornecido, vocês agora já conseguem descobrir qual fórmula vai usar aqui. Aí vocês vão olhar no formulário qual fórmula que tem cateto adjacente, qual fórmula que tem hipotenusa. Seno, cosseno ou tangente? Quem falou é cosseno, parabéns, cateto adjacente pela hipotenusa. Aí a gente vem aqui, cosseno de que ângulo? 60. Cosseno de 60, cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 60. Quando que é cosseno de 60, a gente tenta falar sem olhar aí na tabelinha para ver se já decorou. Cosseno de 60, meio. Então, o lugar do cosseno de 60 vai substituir meio. Cateto adjacente, 2. Hipotenusa, x. Quem a gente quer achar. Aqui é só fazer uma regrinha de 3. 1 vezes x. X, 2 vezes 2, 4. Prontinho o exercício. Aqui mais uma questãozinha para a gente treinar.
Então, aqui, ó, vou fazer agora, então, aqui, ó, mais uma vez, só vai dar nome para quem o exercício deu valor e para quem o exercício está querendo achar. Esse aqui a gente ignora, certo? Aí a gente vai lembrar que o lado que está na frente do ângulo se chama o quê? Cateto oposto. E o lado que está ao lado do ângulo se chama cateto adjacente. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Bateu dúvida nesse? Vocês lembram que o lado que está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, consequentemente, esse é o cateto adjacente, certo? Então, é isso. Então, guarda aí essas regrinhas. Então, você não precisa nomear ele, mas você tem que saber quem é ele para você poder aí fazer, se bater uma dúvida, você conseguir fazer por eliminação, certo? Então, sempre, o ladinho que está na frente do ângulo, cateto oposto, o lado que está ao lado do ângulo, cateto adjacente. Vocês podem me falar, mas esse lado também está ao lado do ângulo. Mas aí vocês lembram que ele está ao lado do ângulo, mas ele está na frente do ângulo de 90. Se ele está na frente do ângulo de 90, é a hipotenusa. Consequentemente, esse lado é o cateto adjacente, certo? Depois que vocês nomearam o lado que vocês que vocês querem achar, que é o x, e o lado que foi fornecido o valor, que é o 6, aí vocês vão procurar a fórmula que tem cateto oposto e tem cateto adjacente. Seno, cosseno, tangente. Quem falou aí tangente, coca, parabéns. Aí a gente vem aqui e coloca tangente de que ângulo? 60. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60. Raiz de 3, ó. Aí, no lugar de tangente de 60, a gente vai colocar raiz de 3, cateto oposto 6, cateto adjacente x. Aí, aqui só fazer uma regrinha de 3, ó. Raiz de 3 vezes x. Raiz de 3x. Quando não tem nada embaixo, ó, é como fosse 1. Então, vai dar 6, é dele mesmo. Então, x vai ser igual a 6. Raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Gente, a raiz... Como a raiz de 3 é infinita, não pode ficar embaixo, que não existe divisão por número infinito. Então, a gente vai usar aquela regrinha que eu passei para vocês de racionalizar. Como que a gente racionaliza mesmo? Vai multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo, ou seja, pelo numerador e pelo denominador. Aí virou uma multiplicação de duas frações. Como que a gente resolve a multiplicação de frações mesmo? A gente multiplica os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Vai ficar 6 raiz de 3. Quanto que é a raiz de 9? 3. Aí agora a gente divide e mantém a raiz. 6 dividido por 3 vai ser 2 raiz de 3. Terminou a questão. Aqui vocês poderiam pensar também que duas raízes quadradas multiplicadas, quando são iguais, resulta no próprio valor fora da raiz, que é 3. Aqui eu fiz mais detalhado, eu mantive a raiz, multipliquei aqui dentro, dá 9, raiz quadrada de 9, 3. Mas dá para fazer direto. Vamos fazer o último exemplo desse tipo de situação. Então, aqui é o seguinte... Mesma coisa, só dá nome para quem? Para quem a gente quer achar e para quem foi fornecido o valor, certo? Então, a gente só vai nomear o lado que o exercício deu o valor e o lado que está sendo pedido para achar, certo? Aqui a gente nem mexe. Então, a gente vai lembrar que o lado que está na frente do ângulo se chama o quê? Cateto oposto. E o lado que está na frente do ângulo de 90, quem que é mesmo? Hipotenusa. Depois que a gente faz isso, aí a gente procura qual fórmula que tem. Cateto oposto e hipotenusa. Quem falou seno aí? Parabéns. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Aí a gente vem. Seno, ó, não pode esquecer de colocar o ângulo. De quem? 45. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 45, quanto que é mesmo? Raiz de 2 sobre 2, ó. Seno. Então, no lugar de seno de 45, a gente vai colocar raiz de 2 sobre 2, cateto oposto x, hipotenusa 10.
Então, aqui, ó, só a gente fazer uma regrinha de 3, 2 vezes x, 2x, 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 2, 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Aí, vai dividir 10 dividido por 2, 5, e manter a raiz. Então, resultado, 5 raiz de 2. Terminou o exercício. Então, esses daqui é um modelinho aquele. Então, aqui, agora eu vou fazer o número... Esses exemplos que eu dei, gente, é modelo aí, o número 6 e 7 do trabalho, tá? E... tudo mesmo. Agora, vamos aí para o exercício 5, que é modelo aí, um exemplo aqui, é modelo aí o número 8 do trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, gente, é uma situação problema, que vocês têm que fazer o desenho, senão não consegue resolver. Então, situações problema, gente, que não tiver o desenho, façam, para vocês conseguirem observar o que a gente precisa fazer, certo? Uma rampa. Rampa a gente sabe que é inclinado. Uma rampa de 84 metros, e já coloca aqui no exercício. Uma rampa de 84 metros forma um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Então, vai formar aqui um ângulo de 30 graus. A rampa com plano horizontal a gente sabe que é deitado, um ângulo aqui de 30 graus. Aí, a pessoa sobe essa rampa inteira e eleva-se verticalmente, né? Vai ficar lá em cima, então vai ficar numa posição vertical em relação ao chão. Então, ele quer saber, gente, a gente fecha aqui, ó, vai formar aí um triângulo. Então, ele quer saber, a pessoa subiu a rampa, ele quer saber, a pessoa chega lá em cima e a pessoa vai elevar verticalmente, ou seja, em relação ao solo, ao chão. Ou seja, ele está querendo pedir a altura ele está pedindo a altura da pessoa em relação ao chão. Ou seja, a altura da pessoa em relação ao chão é a mesma coisa que a altura do triângulo, que a gente vai chamar de x, certo? Depois que a gente faz o desenho, interpreta o que está sendo pedido, a gente vai observar qual que é o nome do lado que está sendo pedido, que é o x, e do lado que a gente tem o valor, certo? Então, sempre vocês vão dar o nome para o lado que está sendo pedido e para o lado que o exercício deu o valor, certo? É o que eu falei no início desse assunto. Esse lado aqui a gente ignora. Então, aí vamos dar o nome. O lado que está na frente do ângulo de 90, qual que é o nome mesmo? Hipotenusa. O lado que está na frente do ângulo, cateto oposto. Aí, depois disso, a gente procura qual fórmula que tem cateto oposto e tem hipotenusa. Seno. Aí, seno de que ângulo? 30. Seno de 30. Cateto oposto pela hipotenusa. Aí, a gente vai procurar na tabelinha, vai lembrar na tabelinha quanto que é o seno de 30, gente. Seno de 30 é meio. Então, no lugar do seno de 30, a gente vai colocar meio. Cateto oposto x, hipotenusa 84. E fazer uma regrinha de 3. 2 vezes x, 2x, 84 vezes 1, 84. X vai ser igual a 84, 2 está multiplicando, passa dividindo. 84 dividido por 2, 42. Terminou. Então, é isso, gente. Muito tranquilo, só ter atenção. Então, aqui um exemplo aí de função, tá? Que é modelo exercício 9 e 10 do trabalho. Então, aqui traço gráfico da função y igual a 5x. Então, como a gente falou durante as aulas, aqui é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, por que é do primeiro grau? Porque o x, quando não tem número em cima da letrinha, quer dizer que está elevado à primeira. Porque x elevado a 1 vai ser x. Qualquer número ou letrinha elevada a 1 dá ele mesmo, certo? Então, se tivesse 2 aqui em cima da letrinha, seria uma função do segundo grau. E assim diante. Então, a função do segundo grau, o gráfico sempre é uma reta. Mas aí, se a gente lembrar
que 2 pontos determinam uma reta, a gente traça o gráfico rapidinho. Então, mas como obter esses pontos? Aí a gente tem que lembrar que para formar um ponto é formado por um valor de x com um valor de y, certo? É a união desses dois valores. Então, a gente pode atribuir qualquer valor para x. Aí a gente atribuindo um valor para x, a gente vai obter um valor de y, que é a função. Vamos interpretar o que quer dizer essa função. Essa função está dizendo que y é igual a 5 vezes o x, certo? Então, quer dizer o seguinte, que o valor do y vai ser 5 vezes o valor de x, certo? Então, geralmente a gente escolhe valores pequenos para x, para ir obter valor pequeno para y, para ficar simples a gente colocar aqui no plano cartesiano, certo? Então, aqui como que vocês vão começar? Vocês vão determinar aqui o meio, né? No caso aqui, eu observei que aqui era o meio, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à minha direita, quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à minha esquerda, quadradinhos. Então, vocês vão determinar o meio e vai traçar uma retinha na horizontal ou na vertical. A retinha na horizontal representa os valores de x e a retinha na vertical os valores de y. O ponto de encontro do x com o y é a origem, que é o ponto 0 e 0, certo? E aqui à direita de x, depois do 0, vão vir os valores positivos de x, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, que aí a gente pode continuar. Mas eu dei um plano cartesiano aqui, a malha quadriculada, para poucos valores, que é como eu falei, o ideal é escolher valores pequenos, que o cálculo fica mais simples. E à esquerda, aqui depois do 0, que é o 0, como eu já falei, é o encontro do eixo x com o y, né, que é o meinho aqui. Então, depois do 0, vem os valores aqui, antes do 0, vem os valores aqui negativos, né? Certo? Que está diminuindo. Aí, eu fiz até o 5 à direita e até o menos 5 à esquerda, para ficar igual. Aí, depois, subindo, né, os valores na parte de cima, os valores positivos aqui de y, para baixo, né, depois do 0, aqui, ó, tá diminuindo, então vai vir aí os valores negativos aqui de y, certo? Então, para cima o y positivo, para baixo o y negativo. Então, fiz até o 5 também, para ficar simétrico, igual. Depois que a gente faz isso, mas vocês podem colocar só os pontos que vocês vão usar, tá? Não precisa colocar tudo isso. Depois que os números que vocês vão usar. Depois que a gente faz isso, aí a gente vai determinar o valor para x, 2 valores para x e, consequentemente, a gente vai obter 2 para y. Como eu falei para vocês, fica fácil a gente colocar na tabela, fazer uma tabelinha. Mas se não fizer, não está errado. Então, eu vou considerar aqui o x, primeiro valor de x, o x sendo 0. Então, no lugar de x, eu vou substituir 0. Vai ficar y igual a 5 vezes o 0. Porque sempre que um número está na frente da letra, o número está multiplicando a letra. Então, vai ficar 5 vezes 0, 0. Então, quando o x é 0, o y também é 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. Então, já tem o pontinho aqui, 0 para x, 0 para y. Primeiro ponto. Agora, como eu falei, pode ser qualquer valor. Geralmente, a gente usa sempre 0 e 1, na maioria, que é muito mais simples, na maioria dos casos. Então, quando o x for 1, quanto que vai ser o y? Aí, a gente substitui no lugar do x agora o 1. Então, vai ficar 5 vezes o 1, que vai ser 5. Então, quando o x é 1, o y vai ser quanto? 5. Então, a gente já tem um pontinho, 1 e 5. Então, a gente agora já tem 2 pontos. Como eu falei para vocês, 2 pontos determinam uma reta. Então, só com esses pontos já dá para a gente traçar o gráfico da nossa função. Se vocês quisessem continuar, vocês poderiam. Se vocês quisessem colocar negativo, x menos 1, aí ia ficar 5 vezes menos 1, que é menos 5. Se vocês quisessem colocar 2, ia ficar 5 vezes 2, que é 10. E assim em diante. Mas como eu falei para vocês, é muito mais fácil a gente escolher 0 e 1, que são valores, na maioria dos casos, são valores mais fáceis aí da gente trabalhar.
os cálculos ficam bem menores. Então, pontinho 0 e 0, como eu falei para vocês, ele é aqui no encontro dos eixos, certo? Não esqueçam disso. Ponto 0 e 0 aqui na origem, tá? No encontro do eixo x com o y. E o ponto 1 de x, eu vou ligar com 5 de y, certo? Então, tem aqui 1 de x, eu vou subir, vou ligar lá com 5 de y. Então, aqui eu tenho ponto 0 e 0 e tenho o pontinho 1 de x com 5 de y. Depois que a gente determinou esses dois pontos, a gente vai traçar a retinha. A retinha, gente, tem que passar pelos dois pontos. Como eu já vou dar para vocês aí na malha quadriculada, vai ficar fácil aí vocês traçarem, certo? Então, a retinha aí vai passar pelos dois pontos. Se não passar pelos dois pontos, tá errado. Mas como vai estar na malha quadriculada, creio aí que vocês não vão ter esse problema. Então, vou dar mais um exemplo aí para vocês. Número 7, né? Que é referente aí, o número 10 do trabalho, certo? Que a função é bem parecida. A função tá falando aqui que y é igual a 3x mais 2, certo? O valor de y é 3 vezes o valor de x mais 2 unidades. É a mesma forma de a gente fazer, certo? Eu também aqui determinei o centro, aí tracei uma reta na horizontal, deitada, uma na vertical. Lembrando que na horizontal representa os valores de x e na vertical de y, certo? Depois disso, a gente determina, como eu falei para vocês, que na maioria dos casos é bem mais fácil, os valores de x ser 0 e 1, certo? Aí a gente faz aqui uma tabelinha para a gente ter uma organização. Aí a gente, qual o valor que eu vou substituir para x? 0. Aí eu venho aqui na função, substituo 3 vezes 0 mais quem? Mais 2. Só estou copiando. Só substituir no lugar do x 0, depois só continuei, mais 2. 3 vezes 0, 0 mais 2. 0 mais 2, 2. Então, quando x é 0, quanto que dá o nosso valor do y? 2. Agora falta, já tem o pontinho, 0 para x e 2 para y. Agora nós vamos escolher outro valor. Qual que é o outro valor que eu falei para vocês que é mais fácil a gente escolher para x? 1. Aí a gente volta lá na função, onde tiver o x, a gente vai colocar 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Deixa eu arrumar aqui. 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, quando x é 1, o y vai ser 5. Então, tem o ponto 1 e 5. Certo? Então, depois disso que a gente já tem os dois valores, aí a gente vai lembrar de uma regrinha muito importante. Quando não dá para a gente ligar 0 com 2, certo? Porque o 0 está aqui no meio. Certo? O 0 e o 0 tá aqui no meio, então não tem como a gente ligar, igual a gente ligou, igual aqui, o 1 de x vai dar pra gente ligar com 5 de y, formar um pontinho. Aí a gente vai lembrar que sempre, quando o x for 0, o ponto vai no y. Quem que é o nosso valor do y? 2. Então, o pontinho vai aqui. Certo? Se fosse ao contrário, se fosse 2 e 0, o pontinho é no x. Então, sempre lembrar, se o x é 0, o ponto vai no y. Quem que é o nosso y? Nosso valor do y, 2. Agora, o segundo ponto, 1 de x, a gente vai ligar com quanto de y? Com 5. Então, a gente vai ligar 1 de x, vamos levar lá para o 1 do y. Formou o pontinho, certo? Depois disso, a gente vai traçar a reta passando pelos dois pontos. Aí terminou o exercício, certo? Agora aqui, gente, moda, né? Eu já expliquei para vocês que é o valor que se repete mais. Se tiver dois valores que se repetem a mesma quantidade, pode acontecer. Aí é bimodal. Se não tiver moda, é amodal. Se não tiver valor que se repete, certo?
Então, olhar com cuidado aí quem se repete mais, que é a moda, né? É o mais simples aí da gente fazer. Né? Aí agora aqui, gente, esse daqui tá pedindo a média. Vou fazer com vocês. A média também é muito simples. A gente soma e divide pelo total de números. No caso aqui, é só fazer a continha. 10 mais 5, 15. Aqui 30, vai dar 45. 45 mais 40, vai dar aqui 85. É isso mesmo, vai dar 85. 85 dividido por quanto, gente? 85 dividido por 4. Então, sempre a média a gente soma e divide pelo total de números. Quantos números a gente tem? 4. A soma, 40 mais 30, 70, mais 10 é 80, mais 5, 85. Certo? Aí a gente vai fazer a divisão. 85 dividido por 4. Aí dá para fazer por partes, né? 85 começa a dividir o 8, né? Porque 8 é maior que 4. 8 dividido por 4 vai ser 2. Aí vai ser 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Aí tem que abaixar o 5. 5 dividido por 4. Aí na tabuada do 4 tem 5? Não tem, mas qual que é o mais próximo? 4. 4 vezes quanto que dá 4? Aí vai ser 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, 1. 1 dá para dividir por 4? 1 não dá por 4, que é menor. Aí coloca o 0 para ficar maior. Quando a gente coloca um 0 aqui, a gente precisa colocar uma vírgula. 10 dividido por 4. Aí vai lá na tabuada do 4. Qual que é o número mais próximo de 10? É o 8. 4 vezes que número que vai dar 8? 2. 4 vezes 2, 8. Aí a gente já subtrai. 10 menos 8, 2. 2 dá para dividir por 4? Não dá. Coloca o 0. Aí aqui já não mexe. É só no primeiro 0 que a gente coloca a vírgula. Aí vai ficar 20 dividido por 4. Aí vai lá na tabuada do 4. Tem 20? Tem. 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Terminou a continha. Então, 85 aí dividido por 4 vai dar 25 e 21,25, certo? Então, a média vocês vão fazer dessa forma. Sempre, tá, gente? Guarda. Qual que é a média mesmo? Soma e divide pelo total, certo? Então, esse daqui é até mais simples a conta. Coisa aqui, 4 mais 5, 9, mais 1, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 60 vai dar 90 também. Vai dar 80, perdão. Aí 80 dividido por quanto? Por 4? Por 5, que são 5 números. Aí 80 dividido por 5. Aí você vai fazer a divisão. 80 dividido por 5, né? 16. Seguindo o mesmo esquema. Aí, para quem não lembra como monta a divisão, faz por partes. Lembrando, sempre pega o primeiro número, como é maior que 5, dá para começar por ele. Aí vai lá na tabuada do 5. Qual que é o mais próximo? Tem 8? Não. Qual que é o mais próximo? É 5. 5 vezes que número que vai dar 8? 5 vezes 1. 8 menos 5 vai dar 3. 3 não dá para dividir por 5. Aí vocês vão abaixar o 0. 30 dividido por 5, 6. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Aí terminou a questão. A mediana, como eu já falei para vocês, tem que sempre colocar em ordem crescente, se não tiver em ordem crescente. A letra A aqui, ó, já está em ordem crescente, então a mediana é quem está no meio. Como a quantidade é ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, sempre 5 é o número ímpar. Então, sempre que a quantidade for ímpar, a mediana é quem está no meio. Então, a mediana aí é 5. Mas cuidado, gente, que vocês sempre precisam observar se a sequência está em ordem crescente, senão vocês perdem uma questão fácil. Aqui já está em ordem crescente, está do menor para o maior. Que quando não está, vocês podem perder uma questão fácil,
certo? Então, sempre, primeiro passo, quando pedir mediana, observar se está em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Depois, ver quantos números tem. Se a quantidade for ímpar, vai ser só um valor no meio. Então, o exercício já vai estar pronto. Aqui, ó, tá em ordem crescente, do menor para o maior. Mas a quantidade aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade é par. Sempre que a quantidade for par, vocês vão ter dois valores no meio. O 3 e o 4 estão no meio, mas a mediana não é 3 e 4. Quando são dois valores no meio, vocês vão pegar os dois valores do meio, somar e dividir por 2. 3 mais 4, 7. Dividido por 2, vai dar 3,5. Então, a mediana é 3,5, certo? Então, sempre lembrar disso. Como 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é um número par. Sempre que a quantidade for par, vocês vão ter dois valores no meio, certo? No caso aqui, ó, vocês podem observar que não está em ordem crescente. Então, vocês precisam colocar aí em ordem crescente para depois fazer a regrinha que eu expliquei para vocês, certo? Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido bem, que tenha ajudado a tirar as dúvidas. Bons estudos. Não esqueça de levar a régua. Vai precisar de régua para fazer a prova e decorar a tabelinha, certo? Façam bastante exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem para treinar, melhor, certo? Os exercícios aí da apostila, do trabalho, refaçam os da apostila, para vocês treinarem, que tudo é prática, né? Então é isso, gente. Bons estudos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Beijo.